Fala pessoal, vamos nessa. Esse bloco é um bloco mais curto. Veja que nós não temos tantas coisas para trabalhar aqui. Ele é um bloco mais de informações que estão espalhadas dentro dos manuais e você precisa saber. Sabe quem é que gosta? FGV. Então veja que toda hora eu estou falando qual é a banca que mais gosta, porque você vai lembrar. Se você está estudando para FGV, você sabe que esse aqui é um bloco que você não pode deixar de ver. E vai ter que revisar. E se é algo muito específico, você vai ter que ver assim, nas vésperas da prova. Procedimentos específicos dos manuais. Ele tá meio que assim, ó, nem é etapa da receita, nem é classificação. São regrinhas que estão soltas nos manuais que eu já fiz o favor de catar e trazer para vocês. Pronto. Antes de a gente falar das etapas, é interessante você saber disso aqui, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, tem um negócio chamado dedução de receita. Porque nem tudo que sai dos cofres do governo é despesa. Porque parece assim, né? Ou é receita ou é despesa. Se entra, é receita. Se sai, é despesa. Não, nem sempre. Porque o manual, ele traz uns procedimentos em que você, ora, faz registro de despesa, ou ora, você faz dedução da receita. E, professor, não é a mesma coisa, não? É, não. A conta no final pode até ser a mesma coisa, mas não é o mesmo registro. Uma coisa é eu dizer, gente, faça despesa de 10. Outra coisa é eu dizer, gente, pegue a sua receita e abata 20. É diferente. Até para um cara que não conhece, ele vai saber que é diferente. O manual já tem isso, exatamente. No âmbito da administração pública, a dedução da receita é o procedimento padrão. Ou seja, isso aqui é interessante. Porque você sabe que o governo vai sempre utilizar como padrão dedução de receita. Mas é um padrão que o próprio manual já diz quais são as situações. Quando é que o governo vai deduzir a sua receita? Ou porque foi um recurso que um ente arrecadou, mas que pertence a outro. O que é isso? A União arrecadou, mas pertence a um Estado. Um Estado arrecadou, mas uma parte é para o município. Tem que fazer dedução. Pronto. Esse é o primeiro caso. Que é o caso das transferências constitucionais. Ou então é uma restituição de um tributo que foi recebido a maior ou indevidamente. O governo arrecadou um IPTU, o cara pagou porque ficou com medo, chegou um boleto. A pessoa fica tão nervosa quando chega um boleto, né, do governo. Ah, Maria, eu vou pagar porque senão vão me prender. A pessoa não tem nem casa, ela pagou IPTU. Como assim, gente? Ela nem pensou na hora, né? Teve algum problema de lançamento, homônimo, enfim. Aí depois o cara foi lá, né? Não, peraí. Como é que eu paguei o IPTU, gente, se eu moro de aluguel desde quando eu saí de casa? Não faz sentido. Então ele vai lá, reclama, aí o governo tem que devolver. A gente fez um lançamento a maior, que não era para esse cara pagar. Aí essa restituição é o quê? Dedução de receita. Pronto, tá aqui os dois casos. Os dois casos. Só que o manual, ele traz, deixa eu mostrar logo isso aqui, ó. O manual, ele traz a questão de registros. E aí ele deixa claramente no manual que em alguns momentos eu não devo fazer essa dedução. Eu devo registrar a despesa. Olha só. Se uma receita foi arrecadada e ela consta no orçamento do cara que tem que transferir, então o cara que vai transferir vai registrar uma despesa. Então, olha só o que ele está dizendo aqui. A arrecadou um dinheiro. Na lua de A, tem uma autorização, tem uma dotação para essa transferência. Então, se tem no orçamento de A dotação para essa transferência, A vai registrar a saída como despesa. Aí ele continua. Por outro lado, se a receita não constar, será registrada como dedução. Ou seja, a transferência constitucional, como a gente acabou de ver aqui, ó, ela tem que ser deduzida, principalmente pelo fato que é um mandamento constitucional. Não vai estar no orçamento
de um estado o valor de uma despesa que ele tem que fazer para o município, sendo que, na verdade, é um recurso que já é do município. É só o estado que está arrecadando. Deu para entender? Então, quando existe no orçamento algo para transferir um recurso para o outro, então quem transfere é despesa. O que recebe é a receita. A gente viu isso lá no princípio do orçamento bruto. Não pode fazer dotação líquida, né? O que A transfere para B, A registra despesa, B registra receita. Claro, isso se constar no orçamento de A. Porque se constou no orçamento de A transferência, é uma despesa, é uma transferência. E se não consta, gente, e não é dele, ele deduz. Dedução de receita. Esse era o primeiro procedimento que eu tinha para trabalhar. Segundo procedimento específico é a questão do regime de caixa. Muito importante. Isso aqui vai cair muito, até para quem estuda contabilidade, né? E a gente vai ver que isso aqui lá na despesa é diferente. O que foi que a gente viu lá no início do módulo de receita? Que a receita, olha só, que a receita, ela considera, né, ela é reconhecida, a receita, ela é reconhecida no exercício em que é arrecadada, que é uma das etapas da receita. A arrecadação. Então, no ano em que eu tenho a arrecadação da receita, aí a receita é daquele ano. Eu fiz o lançamento do IPTU de uma pessoa para 2025. Mas aquela pessoa só foi lá no banco e pagou em 26. É receita de 25 ou de 26? De 26. Porque ela foi arrecadada em 26. Embora ela tenha sido prevista em 25. Professor, pois o que é que está no orçamento, na Lua? É a previsão da receita. Mas a realização da receita só se dá quando ela é arrecadada. Porque uma coisa é o prever, outra coisa é a pessoa pagar, né? Pronto, é isso. E isso se dá pelo regime de caixa. Porque o regime de caixa é um enfoque orçamentário. O enfoque orçamentário, necessariamente, aqui para a receita, ele exige que o recurso pelo menos entre de alguma forma no banco. Então, o governo só vai contar com dinheiro quando a pessoa pagar. Da pessoa pagar no banco, na lotérica, no internet, né? Internet bank. Aí sim, aquele momento ali, já fiz um registro da receita. Lá na despesa é diferente. Porque lá na despesa a gente usa o regime de competência. É na hora que acontece o fato gerador, mesmo que não saia um centavo da conta. Então, lá na despesa, eu não uso o regime de caixa, eu uso o regime de competência, que é o enfoque contábil, né, da contabilidade. Quando acontece o fato gerador, naquele momento eu tive despesa. Exemplo. Se você trabalha, você já é concursado, vai ser concursado, vai trabalhar no órgão, trabalhou em fevereiro, mesmo que você só receba no 10º dia útil do mês seguinte, e que o governo só, lá no sistema, coloque o registro da sua despesa no mês seguinte, no 10º dia útil, não interessa. Você trabalhou em fevereiro. É despesa de fevereiro. Mesmo que ele te pague só no Natal. Então, independentemente de pagamento, de registro, você trabalhou em fevereiro. Fato gerador é quando dá direito à despesa do governo. Você tem direito a receber o salário quando você trabalha. Você trabalhou em fevereiro. Então, é despesa de fevereiro. Diferentemente do enfoque de caixa. Porque pelo regime de caixa, se eu fosse fazer isso para despesa, só era despesa no mês que eu te pagasse. Tá vendo que é totalmente diferente? Para receita, regime de competência. Para despesa, regime de caixa. Mais procedimentos específicos. Coisas que parecem ser receita, mas não são. Nós falamos na aula de créditos adicionais que existe um negócio chamado superávit financeiro. Que a gente até brincou com as continhas, lembra? Superávit financeiro, que é o ativo financeiro menos o passivo financeiro, que é apurado no balanço patrimonial do ano passado, né? Pronto, você lembra disso aqui. O superávit, ele se incorpora ao orçamento atual, porque vem do ano passado. Mas, gente, ele se incorpora na dotação. Não é uma nova receita, não. Imagina, eu estou montando o orçamento para 2025 e a gente viu lá no começo do curso que o governo tem até 31 de agosto do ano anterior para mandar o orçamento, né? Não pode o governo colocar dentro do orçamento receita com superávit. Como assim?
Se o superávit só vai se incorporar no ano que vem e depois que terminar esse ano de agora. É por isso que o superávit não é uma nova receita. Porque ele é só uma diferença de algo lá no balanço patrimonial que vem transferido de um ano para o outro. Não é uma nova receita. Vai se incorporar ao orçamento, é diferente. Se incorpora ao orçamento porque o governo vai poder usar aquilo ali para abrir outros créditos adicionais. Outra coisa que também não é receita, cancelamento de despesas que estão inscritas em restos a pagar. Lá na frente isso aqui vai ficar mais claro. Mas existe um negócio chamado restos a pagar. Adivinha o que é? Resto de coisas que não deu tempo de pagar. Então, eu me comprometi, a administração, o governo, se comprometeu com algo, chegou no fim do ano, ele já se comprometeu, mas não pagou. Quando chega no próximo ano, aquele negócio que ele já se comprometeu, ele vai ter que pagar. Restos a pagar. Eu dou sempre o exemplo, você está devendo o agiota. Era para ter pagado, não pagou. Mataram o agiota. Você tem receita, é? Eu estava devendo R$1.000 o agiota. Mataram o agiota. Uhul, tem mais R$1.000 na conta. Tem não, você sumiu com a obrigação que você tinha, mas você não tem uma nova receita. Pronto, só para lembrar. Eu estou dando o exemplo do agiota, porque lá na frente, quando você estudar restos a pagar, você vai entender. Ah, é por isso que realmente não é receita. Porque eu tinha uma obrigação que sumiu. Eu não tenho mais, não é receita. Diferente, né? E aí a gente fecha esses procedimentos, né, específicos. Foi o que a gente viu aqui. Basicamente, a gente viu 3 coisas. Reconhecimento da receita, que só se dá na arrecadação, regime de caixa. Nós vimos procedimentos para se deduzir receita, que só são esses 2 casos. E nós vimos a questão das transferências, que ora despesa, ora dedução. No próximos blocos, nós já vamos trabalhar mais 2 pontos da nossa matéria, que é etapas e estágios da receita e depois dívida ativa. E aí fecha a receita. Depois, bateria de questões. Nós vamos fazer muitas questões de receita para você massacrar aí e medir o seu conhecimento. E aí depois começa tudo de novo. Só que o outro lado da moeda. Aí a gente vai ver despesa. Um monte de classificação. Mas aí, gente, pode ter certeza. Quando você terminar a aula de receita, fizer todas as questões de receita que a gente vai trabalhar aqui no curso, a aula de despesa já vai ficar mais tranquila. Por quê? Saber o que é corrente ou capital já não vai ser mais problema, porque você já sabe. O que era a origem na receita vai virar grupo, só vai mudar o nome. Mas é a mesma lógica, uma coisa vai detalhando a outra, mesma coisa. Então, vai ficar muito mais tranquilo caminhar na despesa, porque receita, gente, veio de uma vez, assim. Por isso que eu digo, gente, é o meio do curso que é a virada de chave para o fim. Porque a gente via em coisa muito conceitual. PPA, LDO, LOA, crédito adicional, né? Ciclo, aí vem o professor com economia, aí de repente ele entra num negócio totalmente técnico. Por quê? Porque agora a gente está realmente agora a gente está dentro de AFO, né? Na parte de receita. Então nos próximos blocos a gente ainda vai dar continuidade. Não sai daí, até a próxima.